Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Acho que todo mundo sabe que é uma alegria para mim cada vez que a gente comemora o aniversário da nossa casa. Só que daqui a pouco o Newton vai falar, né, sobre a história da nossa casa brevemente, antes da palestra do Tarcísio. Então, para mim é sempre uma alegria, porque isso é uma realização de vida, né? Nós começamos nos reunindo na casa deles, da Cleo e do Newton, e as coisas foram evoluindo, e hoje nós temos a nossa casa, graças a Deus, e da sua fundação, hoje faz, não exatamente hoje, mas agora em maio, 32 anos. Então, isso é muito bom, e é muito bom e melhor ainda ter vocês para celebrar conosco. Então, nós vamos começar. A Cleo vai fazer a nossa prece de abertura, e aí depois o Newton vai falar rapidamente sobre a história da nossa casa. Boa noite a todos. Como a Águia falou, nós estamos fazendo apenas 32 anos, somos novinhos ainda, né? E os precursores, aqueles fundadores, já nem tanto mais. Estamos aí na luta ainda. Então, como a Águida citou, é um prazer enorme tê-los aqui conosco, porque foi algo planejado, né, a nossa casa, e viemos aos poucos. Estamos aí recebendo muitas pessoas, com muitas palestras, muitas famílias assistidas, e isso para nós é a realização mesmo de algo planejado e está sendo feito. Hoje nós vamos ter também a grata satisfação da presença do Tarcísio, também fundador. Então nós vamos pedir a todos, nesse momento, que eleve o seu pensamento, hoje, de gratidão a Deus, a Jesus e a todos esses espíritos que nos acompanham de longa data, responsáveis pelos trabalhos da casa, responsáveis por tudo que acontece aqui, que nos acompanham. Então pedimos a eles a permissão para mais uma vez estarmos juntos no trabalho de assistência, de recebimento do auxílio, e que possamos juntos assim, elevando o nosso pensamento, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos nas tentações do mundo, porém livra-nos de todo mal. Graças te damos, Senhor Jesus, que assim seja. Obrigada, Cru. Então, o Newton agora vai trazer a história da nossa casa. Como é nosso aniversário, tem gente que já sabe, mas tem gente que nunca esteve nessa data conosco, então é um dado importante. Boa noite para todos nós. Claro que em 10 minutos não dá para falar de tudo, tem muita coisa a falar, mas havia um grupo que já tem há muito tempo amizades espíritas, e que nós fazemos evangelho na casa das pessoas, por vários lugares, né? E quando nós viemos morar aqui, nessa mesma rua, na quadra de baixo, havia uma garagem grande, começamos a trabalhar ali. Cadeiras numa sala, e ali vinham pessoas. Nós ficamos por muito tempo ali, e nós sempre tínhamos a intenção de construir uma casa, construir sim, ter uma casa. E essas pessoas todas no mesmo pensamento, no mesmo ideal. Só que não dava. Um dia,
a Cleo morava na Rua Rossumés, quando ela não nasceu lá, mas se criou ali, morava ela, a mãe e os irmãos. E então, a mãe resolveu vender esta casa para dar o dinheiro para os irmãos. E nós compramos a parte dos irmãos e ficamos com a casa. E eles continuaram morando lá, porque não tinha para onde ir. A intenção dela era ajudar os filhos, mas não estava, digamos assim, ia para onde? Então, nós não precisávamos daquilo, ficaram morando todo mundo lá. Um dia, uma tarde, vieram uns homens de uma imobiliária. Se não me engano, era imobiliária Novo Lar, me parece. Eles vieram para comprar aquela casinha onde eles moravam. Os irmãos moravam, a mãe morava lá. Vieram para comprar aquele lugar. Porque ela ficava num lugar e parece que houve um incêndio. Um prédio. Não. As casas que moravam ao lado, que existiam ao lado. As casas que existiam ao lado, e eles precisavam daquela casinha porque eles queriam construir um prédio. Era assim. E eles vieram lá para comprar a casa. Só que nós não tínhamos como construir. Se comprasse, ficaríamos com dinheiro. Esse dinheiro nós não saberíamos construir, não estava adequado. Nós não tínhamos condições. Então, a gente falou, nós não vamos vender a casa, nós trocamos. Vamos trocar a casa. E eles vieram no período da manhã, ela estava trabalhando, eu estava em casa, não dava aula naquele horário, e eles vieram, depois de um tempo, no mesmo dia, olha, nós encontramos um lugar. A minha casa era a quadra de baixo, é nessa rua. Aí subimos a pé, viemos aqui. Aqui é um terreno de 10 por 40. Lá atrás é um mausoléu. Parece uma casa dessas de filme de terror. Era uma família que eles nasceram por aqui, foram crescendo, o pai foi fazendo puxadinhos, até o dia que os pais desencarnaram e foi vender essa casa para os filhos. Conversamos depois então com ela. Era muito melhor, só que falamos para eles, só que nós não temos dinheiro para construir esse lugar. Só o terreno é maravilhoso, está pertinho, mas não vai dar. Então eles deram dinheiro para construir 2 casas. Atrás desse centro tem 2 casas, onde morava a mãe, o irmão Joaquim, o outro irmão o Ângelo, com a família, e aqui não tinha nada. Um dia, a intenção era fazer uma sala, na época do plano Bresser, plano cruzado, alguma coisa desses planos. Nós não tivemos condições, não dava. Aí e nós tínhamos uma amizade desde o tempo da faculdade com o Álvaro Vanucci, que é um dos fundadores dessa casa. E numa vez ele sabia da vontade, mas não dava. A casa já existia lá, morando a mãe e os irmãos, e aqui era um terreno bonito até, mas um declive, né? E aí o Álvaro, numa noite, já era tarde da noite, estavam às 11 horas da noite, aparece lá, de noite, o Álvaro e a mãe dele, Dona Diva Vanucci. Vieram amigos e irmãos da gente, mas chegar de noite, a gente até se assustou, né? O que será que vão fazer? Vieram tomar um cafezinho, mas não, eles vinham com uma sacola, pediram para entrar, a gente subiu, começamos a conversar, aí estava a Dona Diva e o Álvaro, eles trouxeram uma sacola de dinheiro, de dólar. Trouxeram uma sacola de dólar. Era uma sacola dessas
de feira, 2 horas, já não me lembro, toda embrulhada em jornal. Falou, olha, o dinheiro para construir está aqui. Nos assustou, porque... Mas aí, vamos sentar, vamos pensar o que vai daí. Ela trabalhava no Banco do Brasil, da Vila Maria, e havia aí um cliente que era o Djalma, que era arquiteto. Ainda conhecia o Djalma, não sei se mais alguém conheceu, né? O Djalma se tornou espírita, porque um dia ele e a esposa estavam se separando, porque queriam filhos e a vida foi se desgastando e eles resolveram se separar. Aí alguém deu uma ideia para eles. Por que vocês não vão na casa da Luiz? Assistir uma palestra, vai tomar um passe, né? Alguém, um amigo deles lá, uma amiga, não sei. E ele foi lá. Quando eles chegaram na casa da Luiz, quando eles entraram, uma senhora falou assim, escuta, parabéns. Falou para Priscila, o nome da esposa dele, eu não lembro. Eu esqueci. Parabéns. Parabéns por quê? Porque você está grávida. Não é possível. 10 anos de casado, todo mundo. Né? Aí falou para ela falou assim, puxa, eles primeiro não eram espíritos, eles ficaram falando, viemos num lugar que a gente não conhece, num ambiente que nós não temos afinidade, e vem uma doida falar que eu estou grávida, mais ou menos assim, né? E a coisa parou por ali. 1, 2 semanas, ela começou a se sentir diferente. Foram fazer o teste, ela estava grávida. E aí, o Djalma se tornou espírita. Era novo na doutrina, mas se tornou espírita. Começaram a ensaiar, daí nasceu o filho e tal. Ele deu de presente uma planta do centro aprovada. Ele era arquiteto, ele deu uma aprovada. O dinheiro veio da mãe do Álvaro, né? Em confiança, porque nós éramos amigos do Álvaro desde a faculdade. E ele vinha nas reuniões. Eles disseram, então, em confiança, ela deu o dinheiro. Nós não teríamos condições. E o Djalma, por conta desse fenômeno, soube que ela era espírita e que queriam construir um centro. Ele deu de presente uma planta aprovada. Bom, agora precisaria administrar, saber qual era o momento de fazer, como fazer, e como é que vai administrar. O Zé Monteiro frequentava a reunião, porque um casal bonito, um casal com condições econômicas, estavam todos muito felizes com o casamento, e a primeira filha nasceu com síndrome de Down. Então os dois principalmente ela, a Dalva, a mãe, ela ficou, sabe, brincando, ficaram desnorteados. E aí que o Álvaro convidou o Zé Monteiro para vir às reuniões da garagem, porque eles não eram espíritos. Aí ele ficou sabendo da ideia de construir o centro. E ele era dono de padarias, que ele construía, né? E ele falou, eu administro. O Zé administra. Bom, esse centro foi construído pelo cunhado do Costa. Alguns conhecem o Carlos Eduardo Costa, né? Carlos Henrique, né? Carlos Costa. Que começou lá na garagem também. E aí falou, olha, precisamos construir. Ele falou, meu cunhado é pedreiro, né? O Antônio Fleuros, ele é pedreiro. Então, conversamos com o Costa, uma pessoa muito acessível, muito gente boa, e começaram a fazer. Ele era em 2 pessoas. Então foi trazido as máquinas, feita a terraplanagem, e aí em 2 pessoas. Demorou para construir. Demorou para construir, mas foi construído pelo Antônio, né, e por um ajudante, né, que era ele era cunhado do Costa, que é um dos fundadores também. Tentamos
foi feito sem pressa, mas esse lugar tem uma característica: ele nunca foi feito para outra coisa que não fosse para ser uma casa espírita. A única exigência do nosso diálogo, não pode ser alguma coisa luxuosa, porque não vai dar o dinheiro. Era bastante dinheiro, mas era dependendo do... Então, a planta que o Djalma deu era uma obra de arte, parecia uma coisa de ser, mas não podia ser assim. Aí então o Zé falou: deixa que eu administro do jeito dele. Tudo foi feito, vocês percebem, de certa forma. Não existia essas lajotas, que foi feito para facilitar as limpezas e tal. Isso deu um dia, foi até o momento em que lá tínhamos trabalho de dois dias, quarta e sábado, que eram os dias que eu e a Cleo trabalhávamos na equipe de cura, o médico Miguel Pescudo. Nesses 2 dias é que tinha reunião de cura. E por isso que, por que não terça? Por que não quinta? Quando nós terminamos o trabalho lá, ficou vazio esses 2 dias. Que já não íamos mais fazer esse trabalho de cura com esses médicos. E aí então começou: olha, vamos começar lá na garagem, era quarta e sábado. Aí transferindo para cá, ficou quarta, sábado, mas aí foi ampliado para a escola de desobsessão, segunda-feira. Teve os estudos da doutrina também, que eram 2 dias da semana, depois foi reunido num só, né? E foi ampliando os dias de trabalho, né? Tivemos aqui trabalhos, a ideia da casa, a filosofia da casa é que ela faça coisa boa. Aqui teve aulas de eletricidade para casas domésticas. Vinha um rapaz, um moço, um engenheiro eletrônico, dar aula, e as pessoas foram divulgadas, e as pessoas vinham, famílias aqui. Foi dado aula de, como chama, de cabeleireiro. Então, a ideia é, tudo que fosse bom, bastava apresentar alguma coisa, a organização, exigência, não podia cobrar nada. Se a casa tem condições de fornecer, faz. Se não tem condição, não. Aí se cada um pagar, não. Então ninguém pagou absolutamente nada. Então a casa não... Aqui ninguém fez vaquinha, não foi feito noite da pizza, jantar, não. Tudo isso consta do nosso estatuto. Então ninguém colocou dinheiro. Como aqui é uma instituição jurídica, para nós é um templo religioso, mas para a sociedade, para o governo, é uma exigência jurídica. Tem que ter um extintor, tem que ter a segurança, tem que ter tudo isso, né? Então nós tivemos que nos adequar. Foi feito então um critério, uma sociedade, nem sei se o nome ainda é sociedade, né? Associação. Porque no passado podia ser sociedade, depois passa a ser associação. São questões que são contadores, advogados que sabem. Então nós temos um conjunto de pessoas que, com as mesmas suas dificuldades, dão condições para a casa se manter assim. Tem imposto que tem que pagar, tem luz, tem água, né? O atendimento às famílias também sai das doações das pessoas. Ninguém doa dinheiro aqui. Se um dia alguém vier pedir dinheiro, não é a casa que está pedindo, né? Porque tem um grupo de pessoas que são sócios, são eleitos, tudo passa por um conselho, né? Tudo está registrado, tudo, né? Quem cuida dessa parte, da organização, na parte econômica, é a Cleo. Eu vou encerrar, mas eu quero falar uma coisa. Quando viemos para cá,
nesse mausoléu não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Havia um casal aqui. Um casal que não tinha onde morar. Viram tudo era aberto aqui, né? Portão aberto, como até hoje ainda fica aberto esse portão. E eles moravam os dois, muito humildes, muito bom. E ela estava grávida. E ela era muito sujo, não tinha água, não tinha nada. Eles moravam aqui porque invadiram. Aí os moços mesmo disseram, olha, lá tem um casal. Mas quando for para vocês tomarem banho, a gente chama a polícia e os tira daqui. Aí foi quando não, essa parte a gente vai conversando com o Álvaro, não vai chamar a polícia para ajudar. São pessoas que não tinham onde morar, moravam na rua. Faziam as fezes nos cantinhos do rosto mesmo. Aí eu e o Álvaro pegamos esse casal, conversamos direitinho, e havia uma comunidade lá perto da USP, perto de Pinheiros, perto do rio Pinheiros, né? Que ele conhecia. Então, conversamos com ele. O Álvaro conhecia chamava presidente da favela. Havia uma pessoa que era administrada. Muito limpo, muito bem organizado. Fomos lá e comprou-se um barraco para eles, para o casal. Então pegou um casal aqui que não tinha nada. Comprou um barraco e um dia levamos para lá. Levamos esse casal lá. O próprio lugar deu tudo, e nós também arrumamos o que era possível. Arrumamos panela, prato, garfo, utensílios. Chegando lá, um lugarzinho muito bom, pobre, simples, mas lá era tudo organizado, não tinha problema de violência, não tinha nada. O casal ficou muito feliz. Então, tinha algum lugar para ficar. Aí eles saíram e nós aqui então não tivemos a desonra de ter expulsado alguém. Até nisso nós tivemos a felicidade. Né? E depois, enquanto se trabalhava na construção, nós tínhamos lá então continuou-se na garagem até o dia de sair. Né? Então, até um sábado à noite, estávamos lá. Na segunda-feira em diante, já começamos aqui. Foi um dia à noite. Um dia sentado de um jeito, no outro dia. E aí foi tendo pequenas modificações necessárias, pequenos ajustes. Né? A maior parte dos trabalhos que existiam, continuaram existindo, foram ampliados. Né? Aí foi a promoção social. Quem fundou a promoção social foi a Águida mesmo, né? Porque tudo estava por fazer. Bom, para contar todos detalhes... Não dá, já são 8h30. Não dá. Então, é um pouco do que se viveu. Obrigada. Promoção eu não comecei sozinha, foi eu, a Dásia e a Leila. Nós começamos já, logo que o centro começou, né, tivemos um período que a gente chegou a atender 84 famílias. Né, aí as coisas foram se modificando, né, então a gente está no critério de hoje. Então, gente, nós quisemos, né, apresentar, para quem não conhecesse, a história da casa, muito resumidamente. Então, agora nós vamos acompanhar o Tarcísio, que ele vai trazer a palestra da noite, a razão do Espiritismo em nossas vidas. Pode vir, meu rapaz. Não adianta você querer ficar aí. O Tarcísio
como o Newton falou, ele é um dos fundadores, é trabalhador da nossa casa e de outras casas. Então, mas aqui ele atende quinzenalmente às segundas-feiras com homeopatia. E se quiser falar mais alguma coisa, Boa noite a todos, então. E nessas breves palavras, a gente traz a ideia de falar sobre espiritismo, casa espírita. E nós, dentro da doutrina, porque a doutrina está aí, a gente precisa encaixar nossa alma dentro desses princípios. E numa data como essa, em que se celebra verdadeiramente a casa e não as pessoas, embora as pessoas sejam importantes, elas que realizam os trabalhos para que a casa funcione, mas a gente está aqui verdadeiramente para exaltar o trabalho decorrente das atividades, do esforço individual das pessoas. Então se exaltem as casas espíritas de todas as congregações religiosas, todos os templos, e não as pessoas, porque nós passamos. A casa tende a permanecer, e a gente espera que permaneça. Né? Por mais importantes sejam pessoas, acima de nós todos está a visão espírita, a contribuição que o espiritismo traz para a sociedade. É isso que tem que permanecer. E a ideia de falar esse tema é justamente isso. Onde a gente entra dentro desse trabalho, seja aqui nessa casa, em especial, mas seja em qualquer outro lugar que a gente esteja. Qual que é a minha participação? O que eu faço da minha contribuição para que a doutrina espírita permaneça no meio da sociedade? Porque a gente podia perguntar qual é a razão de comemorar o aniversário de uma casa espírita. Se nós observarmos na literatura espírita, dos espíritos encarnados, os espíritos superiores comemoram também datas. Se nós pegarmos aí, na esteira do tempo, nessa liturgia do tempo, alguns fatos ficam marcados. E eles sendo fatos importantes para a evolução da sociedade, onde esteja inserido aquele fato, seja localmente, seja num contexto mais amplo da humanidade, eles são sempre relembrados. Há um caso citado numa referência do Chico Xavier, que na data do centenário do lançamento do Livro dos Espíritos, houve uma reunião no mundo espiritual em que ele participou. Em que ele lá esteve com espíritos comemorando essa data do lançamento de um livro. Então isso nos dá a noção que de fato as datas importantes comemoradas não passam ilesas, não caem no esquecimento dos espíritos superiores, se nós fazemos o mesmo. Então é necessário que se faça isso de tempos em tempos. E a doutrina espírita, a casa espírita, ela tem um papel importante, ela tem que estar inserida no contexto social. É função dela. Se ela se afastar do conceito dessa vivência social, ela se desnatura. Kardec tem um comentário na Revista Espírita, quase no final da sua vida, no último ano da sua vida, ele tem um comentário dizendo que qualquer templo religioso, se ele se isolar, isso acaba gerando algo chamado egoísmo. Então, de natureza, a sociabilidade das pessoas, isso é a natureza humana. E a casa espírita tem que seguir esse mesmo processo. Então, ele dizia que não pode a casa espírita se isolar dentro do contexto daquilo que as pessoas estão precisando, que é o papel dela. Se ela fizer isso, ela está dando oportunidade, aso para que o egoísmo se instale. E é natural que seja dessa forma, e a gente precisa de um local para fazer esse trabalho. Essa conjugação de esforços precisa de algum lugar, precisa de um ambiente. Algumas pessoas diziam, mas não precisa centros, não precisam templos religiosos, principalmente os materialistas. Nós precisamos de igrejas, não precisamos de igrejas, precisamos sim de presídios, de escolas, de hospitais. Templos religiosos, de qualquer natureza, não é necessário.
É interessante que Kardec também sobre isso tem um comentário interessante. Porque ele diz, se instituições de estudo, científicos, políticos, esportivos têm agremiações, associações, por que a parte religiosa não haveria de ter? Então ele não vê nenhum problema com relação a isso. E tem um outro aspecto que nós devemos lembrar. Quando a gente fala em centro espírita, qualquer tempo religioso, ele está falando em comunhão de ideias, de pessoas que pensam com os mesmos princípios. E nós não podemos, enquanto agrupamento, nos reunirmos ali na rua. Não convém, não é que é impossível de se fazer, não convém, em respeito até à liberdade das outras pessoas, do convívio que a gente tem numa sociedade. Então é necessário que a gente se reúna em determinados locais, em determinados horários pré-determinados. E até porque numa reunião em que nós temos um ambiente de hegemonia harmônico, de pensamentos comuns para os mesmos princípios, a troca de ideias, de pensamentos, se torna mais fortalecida. A prece individualmente tem um fator importante na nossa vida e tem um peso muito grande em termos de força espiritual dos fluidos que movimentam. Mas quando você junta um grupo de pessoas imbuídas dos mesmos móveis emocionais, afetivos, morais, isso se transforma em algo muito importante, muito grandioso. Então é natural que reunamos, não somente nós enquanto grupo espírita, mas qualquer templo religioso. E nós estamos falando dentro de uma casa espírita, que essa comungação de pensamentos não é só encarnado para encarnado, mas com os desencarnados também. É nesse momento em que muitas vezes nós nos ligamos mais à espiritualidade, em que eles atuam mais favoravelmente a nós, em que nós conseguimos atuar através dos fluidos que são manejados numa reunião espírita, por exemplo, em benefício de alguém que esteja próximo, um trabalho, por exemplo, de obsessão, um trabalho de cura, ou num trabalho à distância. Então é necessário, sim, e a potencialidade do bem se amplia de forma demasiada quando nós estamos reunidos e imbuídos dos mesmos princípios. E é uma coisa interessante observar que o Espiritismo não é algo novo enquanto nessa dinâmica. O Newton citou aqui a nossa organização de algum tempo, dessa estrutura, que no geral é mais ou menos igual de todos, que é tal como Kardec fazia, os princípios, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá em Paris, seguiam mais ou menos os mesmos moldes, de forma um pouco mais simples, mas não deixavam de ter as suas reuniões de obsessão, de estudos, troca de ideias, e que a doutrina espírita ao longo do tempo foi, na verdade, reproduzida. É lógico que se vai para alguns cantos do mundo, alguns cantos até do Brasil, você vê certas variações, que são muito compreensíveis, dada a diversidade da cultura local, das pessoas, das atividades que são desenvolvidas, mas a essência mantém e deve ser mantida. E é esse o cuidado que nós devemos ter com relação a essa pureza doutrinária, no sentido de mantermos os vínculos com aquilo que Kardec propôs. E Kardec propôs isso, antes de terminar a vida, ele fez ali, num documento e num discurso que ele fez na Sociedade Parisiense, ele fez como deve seguir mais ou menos os passos, como meio que antevendo sobre o desencarne próximo, como deveria caminhar o centro espírita. Até com relação aos sucessores, ele comenta a respeito de que, um dia que desencarnasse, quem assumiria o posto de responsável pela doutrina. Então as coisas estão mais ou menos encadeadas nesse sentido. E se nós puxarmos lá para o passado, bem longínquo, o que nós fazemos aqui não deixa de ser exatamente o que Jesus fazia com os apóstolos e com o povo que ele encontrava dentro da sinagoga. A sinagoga antigamente, naquela época, bem antigamente, era um local de aprendizado, porque o povo em geral não sabia ler. Então os textos antigos, naturais, ninguém conhecia, porque não sabia ler.
Só conheciam os doutores da lei, as pessoas letradas, que eram poucas. Então, essas pessoas letradas, dentre umas regiões onde tinha a questão da sinagoga, conhecedor desses textos, traziam a informação e transmitiam de forma oral essas informações, esse conhecimento secular dos profetas antigos. E ali você falava, após ler um texto, que esse doutor da lei fazia, ele comentava. E olha que interessante, era de cultura. Se chegasse alguém de fora, era dada primazia a ele para comentar primeiramente o texto que foi lido. E depois dele fazer, se você quisesse manifestar, tivesse conhecimento, era aberto para que outras pessoas do povo também ali participassem daquela conversa, daquela discussão sobre o tema da noite. E Jesus participava dessas reuniões. E ele, como conhecedor, funcionava ali como um doutor da lei, pelo conhecimento que tinha. E essas características são trazidas para hoje. Então, quando se diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que é a volta às origens, não é só no sentido teórico, até no sentido prático, de fato é isso. De uma forma simples, sem suntuosidades, sem tantos apetrechos, se lê um tema, se traz um tema, alguém apresenta o tema e se abre as discussões. Algo que foi se perdendo com o tempo. Da época de Jesus, no correr dos séculos, se perdeu essa simplicidade, essa maneira de se transmitir o conhecimento espiritual. Se nós imaginarmos, nos 2 primeiros séculos, houve muitas alterações no contexto dos ensinamentos de Jesus. Existe uma primeira fase, que o pessoal chama de gnosticismo, em que o conhecimento moral, a presença de Jesus, ficou meio que restrita a alguns círculos, como que esotéricos, gnósticos, em que o conhecimento e a elevação do espírito não era dada pelas obras, pela fé. Era pelo conhecimento pessoal, de forma secreta. Tanto que alguns iniciados tinham conhecimento disso. Isso perdurou. Então surgiram, inclusive, alguns evangelhos, tipo de Filipe, de Maria, que são evangelhos de os gnósticos. E tem muitas coisas ali que fogem um pouco da realidade que nós, como espíritas, hoje acreditamos. Havia muito misticismo. E isso, com o tempo, após esse período inicial, incomodou algumas pessoas. Então, alguns grupos começaram a perceber que o caminho não era esse. E os que voltaram antigamente a trazer o Velho Testamento, associando com o Novo Testamento de Jesus, e fazer isso de uma forma mais dogmática. Temos que ser fiéis às palavras. Precisamos de rigidez. Então a visão dogmática tradicionalista começou a imperar depois desse período. Até culminar no 3º século, quando, de fato, Roma perde seu poderio, basicamente, e aí surge a igreja. A partir daí, a igreja como que institucionalizou os ensinamentos de Jesus. E alguns pais da igreja, se a gente for verificar alguns, o Tertuliano, eles na verdade começaram a desenvolver os dogmas. Então, fora daqueles princípios que eles instituíram como que fossem arcabouços da igreja, não era cristianismo. E isso virou uma ferramenta de dominação e de poderio. Então, eles tinham para eles o poderio de ter o conhecimento cristão. De posse desses conhecimentos, transformaram aquilo numa ferramenta de domínio. E isso perdurou ao longo dos anos, dos séculos. Até
Até uma fase posterior e começa então uma visão um pouco mais filosófica da vida. Quando você surge lá nos princípios franceses, em que a visão religiosa começa a sofrer alguns abalos, começa a pensar um pouco de forma mais filosófica, a refletir mais, utilizar mais a razão para interpretar os próprios ensinamentos de Jesus. Essa é uma fase filosófica onde várias coisas aconteceram ali no século XIX, até um pouquinho antes, em todos os setores da vida humana, desde as ciências médicas, ciências políticas, a arte em geral, até culminar em 1957 com a edição do Livro dos Espíritos, em que a visão espírita é do raciocínio, é da razão, em que a fé está aliada à razão, e não está presa à vivência de um dogmatismo, de um tradicionalismo, porque está escrito na lei, porque está escrito ali no Evangelho, sem reflexões, como vinha sendo até então. Então a gente observa que a doutrina espírita vem num processo porque houve uma degeneração dos princípios naturais daquilo que Jesus trouxe. Já não estava se vivenciando, e os conhecimentos simples que Jesus trazia, por exemplo, da reencarnação, que era uma tábua rasa, ou seja, era algo que Jesus falava abertamente, convivia com os apóstolos falando abertamente sobre isso. O Evangelho está cheio de passagens, só citando o próprio passagem de Nicodemos. Isso se perdeu, ou ficou restrito a alguns círculos de pessoas que procuravam ali manter esses princípios. Então, provavelmente, com o planejamento espiritual, vendo a necessidade humana de dar um passo avante e tentar restabelecer aquilo que havia perdido até então, vem a figura de Kardec e reinaugura essa visão, né, com os princípios lá de trás, a simplicidade e, acima de tudo, valorizando o trabalho da caridade como ferramenta de salvação. É isso que transforma o ser humano, é isso que muda o ser humano e o faz avançar. Não é o fato de crer nisto ou naquilo. Como ele próprio diz, né, a fé tem que encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. É de fato, você tem que pensar, refletir. Por isso que nós temos que analisar qual a nossa conduta. Por que eu venho a uma casa espírita? O que me move para vir na casa espírita? Nós antigamente fazíamos isso por forma. Você ia num templo religioso, por quê? Eu vou num templo religioso. Mas pensando em si mesmo, mais pensando em buscar o céu para si, como se cada um buscasse um céu particular, sem se importar de forma confraterna com relação às outras pessoas que estão naquele ambiente. Você ia para um templo religioso, vai pensando apenas, única e exclusivamente, nas suas próprias visões, nas suas próprias necessidades. A casa espírita te faz uma reflexão sobre essa postura. Será que isso é um momento de fragilidade da tua vida e que você precisa receber ajuda? Tá, compreensível. É muito comum que aconteça. Quantas pessoas não vêm à casa espírita pela dor? Muitos procuravam Jesus pelas suas dificuldades, pelas suas dores, seus problemas, e Jesus sempre os recebia. Mas chega um momento em que a gente tem que procurar a casa espírita para fazer algo em favor de alguém, em favor de alguma coisa, além do nosso mundo interior. Porque senão a gente verdadeiramente não está vestindo a camisa de espíritos. É que pode ser até cristão. Porque cristãos são vários. Como estamos numa casa espírita, e fica a nossa postura enquanto espírita. Tem alguns textos que a gente acaba lendo, de Emmanuel, até de Kardec, porque algo me chamava a atenção essa palavra chamada fidelidade, ser fiel. Hoje em dia, às vezes, nos casos, em qualquer lugar assim, ser fiel. Como assim, às vezes falam assim, Deus é fiel. Nesses textos que a gente vai lendo, eu acabei me preocupando sempre ver se surgiria alguma vez a palavra fiel. E surge. É interessante que no texto da Revista Espírita, em alguns livros do Chico, da palavra de Emmanuel, eles falam que nós precisamos ser fiéis à doutrina espírita.
Não fala que Deus é fiel. Porque Deus é Deus. Ser ou não ser alguma coisa é característica humana. Deus é e ponto. Não precisa ser mais ou menos. Mas nós sermos fiéis, porque às vezes soa uma coisa meio estranha, está meio banalizada essa palavra. Caiu um pouco no comum. Mas esses textos falam da nossa fidelidade à doutrina, enquanto nós seguirmos verdadeiramente, se nós nos denominamos espíritas, para que a gente assuma essa postura espírita. Eu não posso ser espírita apenas aqui, enquanto eu procuro ajuda, assistência, uma orientação espiritual. Precisamos carregar verdadeiramente essa questão da doutrina para a vivência lá fora. É lá onde verdadeiramente demonstramos a nossa qualidade ou não, ou nossa sinceridade, a nossa ligação com a nossa doutrina espírita. Então essa fidelidade é necessária, sim. Nós precisamos vestir a túnica de espírita. Que é comum a gente ouvir também, eu não sou espírita, sou imperfeito. Eu não sou espírita. E algo que o Chico dizia, e várias pessoas sempre ouviram, tem vários livros que comentam, sempre se dizia, um espírito, um médium espírita. O Chico nunca disse que não sou espírita, ele sempre se diz espírita, imperfeito, nas mãos dos amigos espirituais. Eles se autodenominam espírita. E de fato nós precisamos assumir, somos espíritas? Somos. Porque espírita não é o perfeito. Mas o sincero seus propósitos, que tenta aplicar esses princípios, como diz Kardec, e amanhã ele vai poder dizer, olha, eu sou melhor hoje do que fui ontem, esse é espírita. Com um monte de imperfeições, caindo, se levantando, é espírita? É. A gente muitas vezes debate nessas questões, nessas dúvidas, principalmente quando é direcionado para fazer a caridade, para fazer o bem. Muitas vezes a gente ouve, eu não consigo, eu sou imperfeito, eu não tenho condições, eu estou doente, eu não tenho conhecimento, eu não posso fazer o bem. A gente acha que esses questionamentos são de hoje, né? Quem lê aquele livro, Jesus no Lar, que é um livro assim sublime, porque é um livro que fala do evangelho que Jesus fazia na casa da família de Pedro. Foi quem primeiro fez evangelho no lar. Jesus junto dos apóstolos. E nisso o Espiritismo também traz isso como vivência prática nossa para o Espiritismo. Por isso que é a revivência do evangelho. Deve se perder um pouco. Então os Espíritos nos relendo o evangelho no lar para a gente fazer, porque Jesus fazia com os apóstolos na casa de Pedro. Ele fez assim um bom tempo, até ele sair, até o tempo que passou em Jerusalém. E tem um desses comentários, se não me engano é Tadeu, o apóstolo Tadeu, fala assim, mas mestre, eu sou cheio de imperfeições. Como? Eu às vezes vou tentar atender as pessoas e vejo que eu sou igual a elas, ou pior, não tenho força. Aí naquela reunião ele falou, aí veio um monte. Aí Pedro também falou, que ficava nervoso em muitas situações. Aí vem lá o Bartolomeu, todo mundo lá falando. Jesus só ouviu. No final, Jesus tem uma coisa muito bonita. Eu não vou falar de forma tão poética como que é a literatura do livro, estou lendo o livro, todas as passagens, eu não sei se estou ficando velho, eu estou ficando muito sensível, a coisa me faz chorar. Então eu leio aquelas coisas, dá vontade de chorar, mas vou segurar um pouco as lágrimas aqui. Eu não vou falar com tanta propriedade como eles falam, mas resumidamente, ele diz assim, olha, você por acaso acha que os espíritos superiores, os anjos superiores, eles vão vir aqui na Terra e ver com a gente? Não vão. Não vão. Não espere isso. Vamos dizer, nós não temos condições de recebê-los, nem dar condições para que eles fiquem aqui. Então, a pessoa que tem boa vontade, que faça o que pode. Porque na sinceridade dos seus propósitos, vai receber o amparo, o estímulo dos amigos espirituais. E vai conseguir realizar naquilo que consegue já realizar. Tendo amadurecimento espiritual que pode. E isso conta muito. E conta para a própria evolução dessa alma. Para que futuramente, então, ele alcance as
esferas superiores da vida. Porque na sinceridade do propósito aplicado à disciplina, a colocar a alma em ação, ele pode muito. Porque uma coisa bonita da vida, dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, é não colocar prazo para a evolução. Porque se tivesse colocado, ele estaria errando. Leia de cabo a rabo o Evangelho. Leia de cabo a rabo os livros espíritas. Eles, em momento algum, os espíritos superiores colocam: você tem tanto tempo para fazer isso, evoluir tanto. Aquele encontro de Jesus com Emmanuel, que está retratado há 2000 anos atrás, há 2000 anos, a obra dele. Aliás, parece que vão colocar no cinema toda a trilogia, uns 4 livros, né, de Emmanuel, foram escritos, vão fazer filmes, né, desses livros, né? Não sei se era verdade, eu vi um comentário a respeito, uma reportagem dizendo que vai acontecer. Isso é interessante. Mas nesse livro, Emmanuel, como senador, vai lá em busca das informações de Jesus, vai até Jerusalém e encontra Jesus de madrugada. Não sei se as pessoas lembram dessa passagem. E Jesus encontra Emmanuel e fala assim: ô senador, o que você está fazendo aqui de noite me procurando na surdina? Como dizer, está com medo de alguma coisa? Emmanuel diz lá que ele, em momento algum, conseguiu falar, né? Não conseguiu nem olhar para os olhos de Jesus, né? Dada, acho que é o impacto da presença de Jesus, a vibração de Jesus. É engraçado, né? Cadê a Águeda? Eurípides Barçanufo teve a mesma reação. Jesus é tão grandioso que a gente não tem condições de olhar. Ou seja, acho que impacta tão, que Eurípides Barçanufo também passou pela mesma experiência. Só Jesus chorando, não conseguiu olhar. Então, na verdade, ouvindo Jesus ali, Jesus falou assim: olha, se você não fizer o trabalho agora de mudança no teu orgulho, só à custa dos séculos, do tempo, você vai conseguir evoluir. E Emmanuel diz que, de fato, ele só foi crescer, porque naquela época ele perseverou ali na sua figura, na sua firmeza ali, e somente a dor e o tempo ajudou a modificar. Mas Jesus não falou para ela: você faz 3 reencarnações, viu? Mais 2 anos, 3 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Porque os espíritos não trabalham com um tempo fixo. Dado a possibilidade de existir algo chamado livre-arbítrio. A gente acelera, a gente retarda o processo evolutivo. Depende da capacidade de assimilação desses conhecimentos e aplicabilidade deles. Quem muito faz, mais avança. Quem mais desperdiça o tempo, avança com mais lentidão. Também avança, mas com mais lentidão. Eu vou só mais 5 minutinhos para não cansar vocês, senão vai dar dor de ouvido e sono. Então já vou terminando. Eu só gostaria de lembrar também uma passagenzinha, que essas mensagenzinhas guardam no fundo do coração uma mensagem bonita. Também está numa mensagem do Neo Lúcio. Para quem não sabe, Neo Lúcio, nesses livros aí do Chico e outros, ele estava ali naquelas obras ali há 2000 anos, 50 anos depois, a Cristo, é um dos da panelinha ali, sabe? Daqueles espíritos. Então, voltou e entratou, por isso que ele fala tanto de Jesus nas suas obras, porque ele vivenciou aquele ambiente lá naquele período do início do cristianismo. E ele tem uma história que retrata a necessidade do esforço. Por isso que a ideia é assim: quando a gente pensa na razão de estarmos com a doutrina em nossas vidas, há uma razão do porquê disso. Já estamos amadurecidos para entender alguns princípios, aceitar a reencarnação, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, e outros todos, princípios que a doutrina espírita nos traz. Mas para isso não pode ficar na superficialidade de um conhecimento, de um vislumbre que nós muitas vezes temos, sem aplicabilidade, dentro das nossas imperfeições. Ter mais paciência, mais tolerância, porque não fazer bem. E ali nesse texto, que diz, ele valoriza o esforço, ele diz o seguinte, que os apóstolos também num dia de evangelho, na casa de Pedro, estavam falando, cada um assim falando das suas frustrações, que eles não conseguiam aplicar aquilo que Jesus falava. Que quando estavam reunidos, eles se sentiam ali poderosos, inflamados, com mais fé, confiança, desejosos de fazer o bem. A presença de Jesus, isso
falado, a gente quer ser um espírito perfeito. Os apóstolos sentiam isso. Só que quando eles saíram para o mundo, fazendo o trabalho de divulgação, eles caíram na própria realidade, deixaram de ter aquela influência mais direta de Jesus e falavam: ó mestre, hoje eu fiquei nervoso, hoje eu briguei com alguém, aqui a gente se sente tão bem, mas na hora da vida comum a gente não consegue. E vários falavam isso. E Jesus se sai com uma pequena parábola que diz o seguinte, que é engraçado que essa parábola, Jesus fala com uma tal colocação que dá a impressão de que ele no mundo espiritual acompanhou isso. Ele falou que era um profeta antigo, não sei toquei, mas dá a impressão de que ele sabia quem que era. Falou um profeta antigo, né? Dentro daquele momento tal que vivia, existia uma pessoa rica, um grande músico, que manejava a harpa com tanta beleza, com tanta maestria, que pessoas de vários lugares vinham até a casa dele e faziam um sarau ali, passar uma tarde num colóquio ali, ouvindo músicas, falando. E nessa casa desse rico músico talentoso, existia um servo, um empregado, um escravo, que servia as pessoas, e passava ali servindo, né? Isso vários e vários anos seguidos. Certa vez esse músico saiu, foi uma casa, um festejo fora, e ele estava voltando de noite. Quando ele chega perto da casa dele, ele ouviu uma música, uma harpa sendo tocada com tanta beleza, que ele falou assim: poxa, quem está tocando melhor do que eu? Ele se encantou com a beleza da música. Aí ele foi chegando devagarzinho, mas assim, parece da minha casa. Ele foi chegando para não atrapalhar. Quando ele se depara, um dos cômodos da casa, quem está tocando é o seu servo, o seu empregado. E ele ficou tão encantado, viu a habilidade daquela pessoa, o talento que ele deu alforria para aquele escravo. E Jesus arremata essa história dizendo-se: de fato, se você tem um esforço, a perseverança, você adquire o maior dos tesouros da vida. Porque esse escravo ficou sempre ali observando como o mestre tocava, como aquele músico habilidoso tocava, e ele ficava servindo as pessoas, os convidados, mas ele ficava prestando atenção. E de noite, provavelmente, sozinho no seu quarto, ficava ali, se exercitando, perseverando anos a fio, e despertou a qualidade que ele tinha. Então Jesus enaltecia isso numa criatura humana. Você aí está com dificuldade, persevera, se esforce, aguarde o tempo, a luz há de surgir, mas precisa perseverar. Falei bonito há pouco aqui de um ex-presidente da Federação Espírita, que tem aquele livro chamado Voltei, que é do irmão Jacó. E ele disse que, como ele sendo presidente da Federação Espírita, ele achou que quando chegasse no mundo espiritual, ele estaria ali, ó, de mãos dadas com o mestre, né? Qual foi a decepção dele? Cadê minha luz? Cadê o avanço espiritual que eu imaginei que tivesse? E quando você lê a obra, você vê que ele vai adquirir um pouquinho de luminosidade, de crescimento espiritual, depois de muito esforço, de muita dedicação, de trabalho, de estudo em favor do próximo. Ou seja, não existe outro caminho. Não existe. Então existe momento para semear, como momento para colher, como diz lá, né, o Eclesiastes. Nós temos momento de vir a casa, muitas vezes, para receber ajuda. Muitos podem chegar estando bem, porque se afinizam. Como, né, me fala a memória agora, eu da pessoa, daqui a pouco eu lembro, que chegou na doutrina espírita, viu um livro, lê e falou: é isso aqui. Isso é uma verdade imprimível. Isso adequou à doutrina espírita. Né? Agora, a grande maioria pode vir por dificuldades, por dores, desencarnes, sofrimentos, desilusões, dores, e encontra na doutrina alguém que consola pelo conhecimento espiritual. Essa é uma fase. Chega a outra fase que nós temos que sair à luta. Eu só estou sendo espírita de ir ao centro e voltar, ir ao centro e voltar, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Algo está errado.
Precisamos ver o que estamos fazendo, me vinculando a uma atividade, uma outra situação que eu possa ser útil. Sim. Chico dizia, eu saía de casa às vezes doente e encontrava alívio às minhas dores depois do trabalho espiritual. Ou seja, eu fui fazer o bem, praticar o bem. Foi ali que ele conseguiu verdadeiramente aliviar suas dificuldades em muitas ocasiões. Então, a doutrina espírita precisa entrar na nossa alma no sentido de nos transformar e direcionar os nossos pensamentos para alguma atividade social, em que a gente possa doar um pouco do nosso tempo. Isso é caridade. É lógico, a caridade tem mulher que ama, desde casa, a lidar bem com as pessoas em casa, a lidar bem no trânsito, a lidar bem no trabalho, todas as situações. Mas nós precisamos sair também no encontro do necessitado, não esperar que o necessitado venha até nós. Porque a caridade, sendo espírita, é mais fácil. Eu vou ir um dia, no horário, e ali eu dou aquilo que as pessoas precisam. Tem a sua função? Tem. Tem a sua necessidade? Tem. Ponto. Sem questionar. Mas nós precisamos avançar um pouco mais, à medida que o tempo corre, nós vamos ganhando conhecimento. Nós precisamos sair ao encontro das pessoas que estão precisando e não vão chegar à casa espírita. Foi por isso que Jesus mandou o povo, ó, saia. Por isso que ele mandou Madalena ir até o Vale dos Cancerianos, o Vale dos Leprosos. Por isso que mandou Inácio de Antioquia divulgar a Boa Nova. Mandou Paulo divulgar a Boa Nova para os gentios. Então nós precisamos pegar nossa visão, o conhecimento que a gente tem, a boa vontade, pode ser pouca, a nossa pouca limitação, mas é muito diante daquilo que pode fazer para quem está precisando. Então é isso para terminar, para reforçar a ideia de nós não ficarmos verdadeiramente apenas como espírita de uma forma, em que eu vou, porque isso condiciona e reflete o meu condicionamento na visão religiosa que eu tinha no passado. Eu vou lá, cumpro minha obrigação semanal, acabou. Estou quite com Deus, vou ganhar o céu. Não é assim que a doutrina espírita nos ensina. Vá à casa espírita, é um esteio, nós precisamos dela. Mas ela é apenas um local onde a gente encontra pessoas, se afinizam com as nossas ideias, trocamos ideias, preenchemos o vazio da nossa ignorância espiritual, façamos peculiares trabalhos, mas para que a gente leve isso para a vida. Desde casa, trabalho, vida social, até com desconhecido, onde for. Certo? É isso. Uma coisa, o Chico falava uma frase que a casa espírita deve ser a extensão do nosso lar. Quando ele fala do estudo do Evangelho no lar, do culto do Evangelho no lar. Então, quando nós fazemos o Evangelho no lar, né, que a gente leve isso para a casa espírita. Então, ele está fazendo justamente aquela coisa. Nós começamos no núcleo menor e levamos para um núcleo, ou que não é um núcleo, né, para o todo, essa coisa do partir do individual para o coletivo nas nossas ações. Jesus, tem uma passagem de Jesus, que às vezes as pessoas não conhecem, está num dos livros do Irmão X, biografia de Chico Xavier. Que ele diz assim, na casa do caminho, quando foi montado, porque quando depois que Jesus partiu, os apóstolos ficaram meio atordoados. Ninguém sabia o que fazer, mesmo porque muitos não acreditavam que Jesus fosse morto. Nesse início ali, eles ficaram cada um num canto, meio escondidos. Depois daquela reunião de Pentecostes, Jesus começou a se reunir ali com mais frequência junto dos apóstolos, e começou a colocar as coisas nos devidos lugares. E orientou a abrir uma casa no meio do caminho que direcionava para os muros de Jerusalém. E nessa estrada, ela passa por muita gente, então foi estratégica a construção da Casa do Caminho, chamada Casa do Caminho. E Tiago e Pedro ficaram ali a cargo de orientar os trabalhos da casa. Os dois dividiam a responsabilidade ali, os outros também trabalhavam, várias pessoas trabalhavam, enquanto eles saíam e tal. Ali recebiam doentes, pessoas necessitadas. Certa feita, bateram na porta da Casa do Caminho. Pedro estava lá, e ele abriu assim, pela fresta da porta ali, que era um dos acusadores de Jesus. Um daqueles que colaborou para que Jesus fosse preso e condenado. Aí preso separou
parou, reconheceu a pessoa, mas viu que ela estava meio maltrapilha, meio suja, meio dente, parecendo dente e tal. Ele recua assim um pouquinho e volta para dentro, conversando ali com os outros, e fala assim: adivinha quem está lá? Fulano de tal, ousou vir aqui bater na nossa porta, aquele que ajudou a condenar o mestre. E ele se inflamando, e Pedro já era um pouco meio assim, na casca grossa. Aí ele falou assim: pegando coragem, ia dar lá uns esporros, como se fala, né? Umas broncas, ia xingar, sei lá o que mais ia fazer em relação a ele. Ele se dirigia à porta, Jesus se materializa na presença dele, e falou assim: Pedro, onde você vai? Ah, mestre, olha quem está aí. Aquele fulano, tal. E Jesus fala: mas como mestre? Vamos lá, imagina, cara de pau que ele era, vem aqui. E Jesus, lasca a lenha, Pedro, o que eu te ensinei? E fala do perdão, da tolerância, que a finalidade dele estar presente aqui é essa. Quem precisa dele são os doentes. Então guarde o coração em paz, Pedro. Vai lá e atende com cordialidade, amor e o receba. Aí, diante daquele impacto, ele abaixou a cabeça, abriu a porta, recebeu com o irmão, não falou nada, recebeu, cuidou, parou até um dia ele receber alta e partir para a vida. Então a gente vê que esse é um dos princípios que a gente precisa, de fato, colocar em prática. Pedro estava aprendendo, como nós estamos aprendendo doutrina. Não era perfeito, se fosse Jesus não aparecer ali, ele ia brigar com o cara. Mas ele foi compreendendo e se tornou um grande divulgador da doutrina, até morrer em Roma. Então nós precisamos ter isso, a simplicidade, e lembrar que toda vez que nós agimos em favor de alguém, não é só a alegria de fazer o bem, como de Jesus, o bem retorna a quem o faz. Sim, isso diante das leis que Deus criou, das leis naturais, que o bem retorna em benefício do indivíduo. Tá, mas isso é algo prático. Sabe o que é? Os espíritos que gostam daquela criatura, ela se torna um devedor. Uma vez Chico disse o seguinte: quando você faz a caridade para alguém, os espíritos te observam. E eles ficam simpáticos à tua atitude. Você ganhou ali um amigo. Esse amigo que você não conhece, nem sabe que tem, ficou grato com a tua atitude. E ele vai muitas vezes te ajudar em situações que você nem imagina. Então a gente lembrar que de forma prática, fazer o bem angaria ao nosso redor muitas amizades, muitas intercessões espirituais na hora que a alma estiver aqui, ó. Por isso que ali Emmanuel disse a Chico: olha, Chico, as tuas obras são os teus advogados quando você desencarnar. Não pense que vai ter alguém lá, as tuas obras vão te defender. Quer dizer, como reflexo das leis divinas, das leis naturais que regulamentam a caridade, mas também pelos espíritos amigos que você angariou ao longo da tua jornada, os amigos que você foi fazendo, a tua gentileza, a tua bondade, o teu amor, o teu desprendimento. Isso vai angariando pessoas do teu lado. Na hora H, que todo mundo faltar, talvez seja essa boa alma que está lá contigo. É isso. É como dizer, né? Quem tem amigos nunca está sozinho. Exatamente. Né? Bem lembrado. Quem tem amigos nunca está sozinho. É real. Eu convido a Tereza para fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Tereza? Então vamos, mais uma vez, né? Elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, porque temos muito que agradecer. Agradecer por estarmos aqui em companhia de amigos, tanto do plano encarnado quanto do plano desencarnado, espíritos benevolentes que acompanham a nossa vida, a nossa trajetória, que nos orientam, que nos inspiram. Agradecemos a Deus por nos permitir usufruir de tudo isso.
Agradecemos a Jesus por ter nos trazido o Evangelho. Esse Evangelho que é o guia perfeito para orientar a nossa vida, não só do ponto de vista da vida presente, mas também da nossa destinação de espíritos dotados de imortalidade. E quando consideramos essa imortalidade, vemos todo um caminho à nossa frente que nos leva a um progresso constante, a uma evolução constante, e que pode ser um caminho mais tranquilo, mais suave, apesar de todas as tempestades rugindo à nossa volta. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesta casa que nos abriga, essa casa física que nos abriga, que nos proporciona esses encontros maravilhosos que temos com nossos amigos, por compartilharmos dessa nossa espiritualidade que nos traz tanto conforto e tanta esperança. E lembramos sempre da oração que Jesus nos ensinou, oração que traz todas as nossas necessidades como espíritos dotados de imortalidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Obrigada a todos. É muito bom ter vocês conosco. Muita